pessoal, vamos conversar um pouquinho sobre a escravidão na Bíblia, no Antigo Testamento, sempre levando em conta o fantoche e o seu manipulador. Nós temos que entender que existe na Bíblia sempre um narrador, que é o manipulador do texto bíblico, e que existe o fantoche, que é aquele que é manipulado no texto bíblico. Então, se a gente for olhar esse desenho aqui, nós podemos perceber que existe uma mão com cordas amarradas e um boneco. O boneco ele vai fazer o que a mão determina para ele fazer. Assim também são os escritos bíblicos. Existe um narrador, que é aquele que escreve, que narra a situação, e os personagens são os bonecos que fazem aquilo que o narrador quer que seja feito. Então, quem são os bonecos? Os bonecos são os, digamos, profetas, os sacerdotes, os apóstolos, Jesus, Moisés, Adão, Eva, e todos os personagens bíblicos. E o manipulador, o narrador, é o escritor, aquele que escreve em determinado momento a história. Não existe alguém que está vendo a história acontecer e está com um caderno escrevendo tudo exatamente em loco o que está acontecendo. Existe alguém que posteriormente, depois dos possíveis acontecimentos, né, muitos deles fantasiosos, né, não aconteceram, mas que são escritos como um projeto de um narrador, de um manipulador, querendo fazer com que haja um fantoche, um personagem que fez alguma coisa segundo o que o narrador projetou para que ele fizesse. Então, não existe essa possibilidade de lermos os textos bíblicos como se fossem reais, escritos no momento exato da situação acontecendo, mas sim foram posteriores. E quem escreve então esses textos, ele manipula os textos do jeito que ele quer, ele manipula os personagens do jeito que ele quer, dependendo de onde ele quer chegar com essa manipulação. Então depende da questão religiosa, política, social, de escravidão, do sofrimento que está se vivendo na hora, do poder que se tem naquele momento histórico que o narrador está narrando a história que já passou. Então ele narra conforme ele quer, dentro da história que ele está vivendo, uma história que já passou. Logo, ele faz uma manipulação do texto bíblico para que o texto bíblico seja compreendido pelos seus ouvintes, né? Tudo bem? Nós podemos perceber que a questão da escravidão no Antigo Testamento era bem interessante, e como a gente pode ver aqui em Êxodo 21, 2 a 4, se você comprar um escravo israelita, ele deverá trabalhar 6 anos para você, mas no 7º ano ele ficará livre, sem ter que pagar nada. Se ele era solteiro quando se tornou seu escravo, não levará a mulher quando for embora, mas se era casado, então poderá levar a mulher. Se o dono do escravo lhe der uma mulher e ela der à luz a filhos e filhas, a mulher e os seus filhos serão do dono, e o escravo poderá ir embora. Então você vê aqui nesta passagem bíblica do Êxodo a admissão de escravidão, a escravidão fazendo parte do projeto de Deus, Deus permitindo que houvessem pessoas escravas, e escravos são diferentes de servos. Escravos são propriedades do dono, que pode fazer o que ele quiser, vender, e tudo mais, matar, o que ele quiser. Agora, o servo, ele não era dono de ninguém, ele servia aquele senhor, e se ele quisesse ir embora, ele poderia ir. Porém, então, nós podemos perceber que esta compreensão de que Deus admitia a escravidão já no livro do Êxodo, nos vem a fazer as seguintes reflexões, não é? Como que nós podemos seguir ou compreender essas passagens bíblicas onde Deus permitia a escravidão?
Podemos fazer aí uma interpretação bíblica dizendo que na época era necessária essas condições, ou dizer que Deus faz o que Ele quer, a hora que Ele quer e do jeito que Ele quer. E aí nós vamos entendendo que a onipotência, a onipresença e a soberania de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus, então ele é limitado, ele é bipolar, ele ama de um jeito numa hora e depois não ama mais, ele quer bem o povo e depois não quer mais, né? Parece que Deus escolhe um povo para si e os outros povos que se danem. Mas não foi Deus que criou o ser humano e todos os seres humanos? Então por que Deus escolhe um grupo de seres humanos? Porque Ele queria escolher um grupo para ser um grupo exemplo para os outros povos que seguiam outros deuses. Bom, e aí o que isso significa? Concordamos com essa compreensão de que Deus escolhe um povo para massacrar outros povos e ser dono da terra e podendo assim escravizar, matar, explorar os outros povos para demonstrar que esse é o povo de Deus e os outros não são? Onde está o livre-arbítrio se a pessoa não pode dizer eu não quero seguir esse Senhor e quero ficar vivo, quero ter a minha casa e quero continuar a minha existência? Não poderia tomar essa decisão? Ou era povo de Deus, ou se convertia ao povo de Deus, se tornava escravo ou servo, ou era fuzilado de certa forma, né? Como não existia fuzil, mas é uma expressão, e assim não poderia sobreexistir, não sobreviver. Por que essa compreensão deve ser levada a sério? Por que Deus escolhe ser desse jeito? Por que Deus é tão mesquinho, tão ciumento, tão egocêntrico, que Ele tem que ser o centro das atenções e o povo que não segue e que não o venera tem que ser explorado ou ser morto? Onde está a bondade de Deus? Onde está a gratuidade de Deus? Esse Deus que escraviza outros povos que não são do seu rebanho, porque não o seguem, porque seguem outros deuses. Não nos parece um pouco estranho essa compreensão desse Deus? Qual é o problema de eu não servir ao Deus de Israel e querer servir a outros deuses? Esse Deus, então, ele não nos dá livre-arbítrio em nenhum momento da história da humanidade. Ou você segue a Jesus ou você vai para o inferno. Ou você segue a Bíblia ou você vai para o inferno. Onde está o livre-arbítrio? Não existe livre-arbítrio para quem segue a compreensão monoteísta da crença em um único Deus, né? Ou as pessoas todas se tornam escravas dos textos bíblicos, escravas de suas igrejas, de suas religiões, de seus pastores, padres, ou elas não serão salvas, ou coitadas dessas pessoas que não têm igreja, ou devemos eliminar essas pessoas, ou devemos tratar mal essas pessoas porque elas não acreditam como a gente acredita num Deus que é o Salvador, o Libertador. Então quem não crê nesse Deus deve ser eliminado. Aí nós temos aí na nossa compreensão do nosso país, né, uma tal de bancada evangélica no Congresso Nacional e fazendo normas e leis, querendo transformar o Brasil num país religioso que segue normas da Bíblia e não da Constituição. E as normas da Bíblia são muito mais duras, pesadas, sanguinolentas, maldosas, tristes do que o próprio texto da nossa Constituição. E aí a gente fica imaginando, né, um país laico, mas com esse viés evangélico, hipócrita, sujo, nojento. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa se rebelar contra essa condição, no sentido de levar informação às pessoas para que elas possam tirar essas vendas dos olhos e começarem a enxergar a verdade. Até os textos bíblicos, né? Jesus mesmo diz: a verdade vos libertará.
É necessário enxergar a verdade, ouvir a verdade, sentir a verdade e não se deixar manipular por pessoas que têm aí o dom da manipulação nas igrejas, o dom da fala, o dom da expressão, da linguística, e que dizem operar milagres, que falam em línguas, que se dizem profetas, apóstolos por si só, jogam óleo em si só e dizem que se transformaram em apóstolos, em profetas, se autodenominam. Gente, vamos abrir o olho, vamos tentar entender melhor essa questão e tentar viver uma religiosidade mais verdadeira, mais pura. Quem quiser seguir uma religiosidade, que siga uma religiosidade que seja realmente transformadora, espiritual do ser humano, se isso é possível. E quem não quiser seguir, que tenha liberdade de dizer não. Por exemplo, essa questão do aborto, né, que estamos vendo aí como projeto de lei urgente para ser votado na Câmara dos Deputados. Percebemos aí que a bancada evangélica está toda feliz com esse projeto, quer que esse projeto passe. E aí nós sabemos que, né, o estuprador ele fica 5 anos na cadeia, e a menina que foi estuprada e que ficou grávida, se ela tirar esse bebê, ela vai poder ficar 20 anos. Parece que está penalizando a menina, a mulher, que é a mais frágil na situação, e deixando o estuprador, que na maioria são homens, com maior poder de barganha e de liberdade. E a gente não entende um processo desse, uma cristianização da nossa justiça, da nossa liberdade, do nosso Congresso, das nossas leis. Isso não pode ser assim. Deveria ser assim: eu sou cristão católico e na minha igreja diz que o aborto é um castigo, é um pecado de Deus, é um pecado contra Deus. Então, mesmo que a minha filha for estuprada, tomara que nunca seja, mas se for, eu vou manter a gravidez até o final. Mas a outra pessoa que não é cristã e que não acredita, ela deve ter a liberdade de dizer: não, eu não quero levar a gravidez da minha filha adiante. Minha filha que foi estuprada está grávida, eu não quero levar a gravidez dela adiante. Então, quem é cristão pode dizer que vai levar adiante e pronto, mas quem não é, possa ter a liberdade de dizer que não quer levar adiante a gravidez. E essa pessoa vai se ver com Deus. Não é a lei que tem que dizer, moralizar essa questão. A lei tem que dar liberdade para as pessoas tomarem a decisão. Se eu não quero que o aborto aconteça, se isso aconteceu alguma vez comigo, com a minha família, eu vou tentar impedir que aconteça. Mas se outra pessoa entende de outro jeito e compreende que pode ser feito o aborto, ele está livre para fazer. E se ele fizer, na minha igreja, ele é condenado. Mas se ele não está na minha igreja, ele não pode ser condenado. Então é uma questão moral da igreja. Não pode ser uma questão moral das leis que regem o país. Você me entende? Pois é. Um grande abraço. Tchau, tchau.